Está no ar a segunda parte da Segunda Guerra Mundial. A guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia, em 1º de setembro de 1939. A partir deste momento, os alemães iniciaram uma utilização de uma tática que se destacou no conflito. A Blitzkrieg, essa palavra em alemão significa guerra relâmpago, e consistia basicamente em uma tática em que artilharia e infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. A partir da abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar a brecha que foi aberta. Entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. Neste período, as conquistas aconteciam em uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 1941, a Alemanha parecia invencível e os alemães organizaram seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa, o bolchevismo soviético. Até este momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 1939 haviam assinado um pacto de não agressão, em que concordavam em não lutar entre si durante o período de 10 anos. A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941 e o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. O fracasso dos alemães nesse sentido destruiu toda e qualquer possibilidade de o fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos e nem dinheiro para a guerra de longa duração contra os soviéticos. Os alemães tinham 3 objetivos: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada, Moscou, porque os alemães chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Os relatos sobre a fome na cidade mostraram o desespero da população diante de falta de alimento. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade do sul da União Soviética, sul da atual Rússia, que fica às portas do Cáucaso e à beira do rio Volga, Stalingrado. A conquista desta cidade era crucial para que os alemães garantirem o controle para os poços de petróleo do Cáucaso. Além de ser simbólico, conquistar a cidade que levava o nome do líder da União Soviética, Joseph Stalin. A luta de Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de julho de 1942 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vários territórios da União Soviética. Os alemães tinham conquistado os países bálticos, a Ucrânia e a Bielorrússia, etc. Em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados. A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas, e a descrição dessa batalha define-a como um inferno. A cidade foi arrasada e os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. Durante essa batalha, diariamente milhares de soldados e de munição eram enviados para as tropas soviéticas. A derrota dos alemães veio logo após a Operação Urano. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e sem autorização para recuar. Foram cercadas pelos soviéticos. Nesse momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciaram seu colapso. Começava a recuperação dos aliados na luta contra os alemães. Outra batalha importante que selou o destino dos alemães na União Soviética foi a batalha travada em Kursk, em 1943. Nesse ano também, britânicos e americanos ampliaram seus esforços na luta contra os alemães. A partir dos esforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs foram expulsas do norte do continente africano. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normândia. Este plano, no entanto, foi adiado e americanos e britânicos optaram por invadir a Sicília.
Com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália e os alemães foram obrigados a reforçar as defesas no norte italiano. Foi na frente da batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram entre 1944 e 1945. A partir de 1944, a situação alemã na guerra era caótica. Os mais derrotados ocorreram. Em junho de 1944, britânicos e americanos lideraram no dia 6 o desembarque de tropas conhecidas como Dia D. Esta operação fazia parte dos planos de reconquista da França, ocupada pelos alemães desde 1940. No Dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados, que desembarcaram em 5 praias da Normândia. Os codinomes das praias eram Utah, Juno, Sword, Golden e Omaha. No mapa, podemos identificar as 5 praias designadas para o desembarque das tropas dos aliados. Na virada de 1944 a 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses de 1945, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha das Ardas, que tinha como objetivo recuperar territórios da França e Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiram no fronte oriental. Uma sequência direta da derrota nas Ardenas foi a perda de territórios na Polônia, quando os soviéticos conseguiram avançar no rio Vistula para o rio Oder e ficar à beira da fronteira com a Alemanha. Além disso, os soviéticos avançaram pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste e a Iugoslávia. Em setembro de 1941, os japoneses atacaram os americanos de surpresa em Pearl Harbor, no Havaí. O conflito da Ásia foi marcado pela luta travada entre japoneses e americanos, o que também ficou conhecido como Guerra do Pacífico. Ao longo da década de 1930, o Japão também manifestou intenções expansionistas baseadas em uma forte militarismo. O resultado direto disso foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito iniciado em 1937, que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, teve fim em 1945. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam participado de uma batalha contra os soviéticos entre junho e agosto de 1939, a Batalha de Kukrin-Go. Como ficou conhecida, foi travada basicamente por disputas territoriais existentes e japoneses e mongóis, apoiados pelos soviéticos. Os japoneses foram derrotados nessa batalha, o que foi fundamental para o caminho que os japoneses tomaram em seguida. Com a derrota nessa batalha, os japoneses passaram a priorizar levar a guerra para o sul da Ásia, ou seja, para as colônias europeias que ficaram no Sudeste Asiático e contra os Estados Unidos. Em 1937, foi iniciada a Guerra do Japão contra a China. Em 1940, os japoneses invadiram a Indochina francesa. E em 1941, além de atacarem os americanos em Pearl Harbor, invadiram uma série de colônias britânicas e a colônia holandesa. O ataque de Pearl Harbor é entendido como marco da Guerra do Pacífico e aconteceu em dezembro de 1941. Por causa deste ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram sua luta contra o exército nas marinhas japonesas. Alguns momentos marcantes da luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, vista como a virada dos americanos na luta contra os japoneses, Guadalcanal e Tauá, que aconteceram entre 1942 e 1943. Em 1944 em diante, a situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, mas seguia resistindo. No ano final da guerra, batalhas cruciais foram travadas em Iwo Jima e Okinawa, e em Filipinas, sendo as 2 primeiras ilhas pertencentes ao território japonês. Nesta batalha, ficou evidente que a resistência promovida pelos japoneses seria realizada até a morte. Os soldados japoneses, de fato, lutaram até a morte. Pouquíssimos renderam-se americanos. Além da doutrina imposta aos soldados,
A rendição na cultura japonesa era vista de forma vergonhosa. Sendo assim, os soldados lutavam até ser mortos, ou em casos extremos, cometiam seppuku, um ritual de suicídio no qual uma adaga é enfiada nas entranhas. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram a Declaração de Potsdam. Em julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses, caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. Os japoneses não aceitaram se render e, em represália a isso, os americanos organizaram os ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Acaba de acabar a segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Se você gostou, nos siga e compartilhe para todos os seus amigos. Se inscreva no nosso canal do YouTube e tchau!